Falei assim, opa, Quero trabalhar com isso. Já que eu sei, descobri que isso aqui é segurança para ciclismo, né? Chance das pessoas viverem a bike de uma maneira muito mais saudável, né? Você evita o tombo, é condução, é aprendizado, é segurança com a bike. Controle, né? Controle. Falei, cara, eu quero trabalhar com isso. Eu gosto muito da questão de pensar que a bicicleta é meu equilíbrio, que é onde aquilo ali me faz muito bem. Então eu não tô ali por obrigação. Para mim, a hora que eu tô vivendo o que eu quero, né? Que as pessoas usem a bike ou vivam a vida, né? A gente só tem uma chance, cara. A gente só tem... Eu falo dos primeiros 15 aos 20 anos, a gente é um adolescente, a gente faz tudo um pouco, né? O que você vai fazer dos 20 aos 80 são 60 anos de vida, cara. E é isso, essa é a nossa vida. Então, que façam gostando daquilo, né? Acho que a bike, pra mim, hoje eu tenho certeza que montada na bike elétrica eu vou conhecer várias coisas no mundo. Ela já me propiciou muitos locais, muitas montanhas, muitos amigos. Hoje, né, meus amigos hoje são da bike. Este é o Na Roda do Estema, um podcast sobre bike, estilo de vida, performance e histórias que inspiram. Aqui, a gente compartilha as trajetórias de quem vive e tem paixão por pedalar. Pessoas que transformam o esporte em propósito e inspiração. Gravado no estúdio Estema, onde o esporte e as boas conversas se encontram. Esse episódio do Na Roda do Estema está sendo gravado diretamente dos estúdios Estema, que contam com as soluções da Kingston, nossa patrocinadora oficial de armazenamento. Aqui no estúdio, a gente utiliza o SSD externo de 2 TB da Kingston, que garante velocidade, segurança e confiabilidade para armazenar todo o nosso conteúdo. Se você quiser conhecer os produtos da Kingston, é só apontar o celular para o QR Code que vai aparecer aí na tela para vocês e usar o cupom STEMA10, que você tem 10% de desconto nos produtos Kingston no site da Terabyte Shop. Hoje, na Roda do Estema, a gente recebe alguém que vive o ciclismo mesmo antes de organizá-lo. Nosso convidado é ciclista desde a adolescência, passou pela estrada, pista, mountain bike, BMX, downhill, competiu no nível estadual, nacional e internacional. Você vai contar isso, hein? E construiu sua relação com a bike muito antes de qualquer cargo ou evento. É bacharel em ciências do esporte, estudou motricidade e a condução da bicicleta, deu aulas, formou base, trabalhou com crianças, com espaço público e com a educação através do esporte. E é justamente por ter essa vivência no ciclismo profunda, da base até o alto rendimento, do asfalto ao pump track, que ele é um dos heads, né, um dos maiores organizadores de um dos maiores eventos do Brasil, que é o Letap. Né? Todo mundo conhece o Letap. Então está aqui comigo o Fernando Schelles, muito bem-vindo. Hoje, obrigado, valeu. Realmente eu gosto muito da bicicleta, dá para perceber, né, pela história de vida, quando a gente resume... Tem 2 décadas aí, 3 décadas de trabalho, desde os 13, 14 anos envolvido ali com a bicicleta, já tendo essa paixão, esse vício da adrenalina, da pilotagem, de estar conectado com tudo isso. E resumir 30 anos em um parágrafo, né? Nossa, você fala, nossa, quanta coisa, né? Eu fui falando aqui, eu falei, meu Deus, não acaba mais. Você fez muita coisa realmente, mesmo. E você conduziu sua vida... para a bicicleta, desde Exato. sempre. Não é assim, né? Como toda vida, a gente tem aqueles caminhos que a gente escolhe, né? Tem épocas que eu tocava bar de balada e montava eventos, mas aí da parte de bebida, organização e noite adentro, né? Até chega uma hora que você fala assim, não, eu quero fazer realmente uma coisa que me conecta com o que me faz feliz. E aí eu abri mão, hoje eu gosto de fazer bebida, eu gosto de fazer drinks, mas para minha família, gosto de curtir com meus amigos, mas não faço profissionalmente como fazia aos 16, 17, 18 anos, quando eu também pedalava, né? Uhum. Tentava mesclar tudo, mas não, né, eu não conseguia trabalhar numa balada de madrugada e manter pedais sexta, sábado, domingo com a turma, com a equipe de ciclismo da cidade. E aí eu fui... De Assis, né? Na cidade de Assis. A gente teve a equipe da cidade, corri pela cidade, representei lá jogos regionais, jogos estaduais, e foi meu primeiro acesso ao ciclismo competitivo, né? Você anda de bicicleta, de repente conhece alguém na rua, vamos passear com tal equipe, vai ter uma corridinha aqui, uma corridinha ali, quando você vê, você está dentro de uma estrutura. Isso fez parte também na hora que eu fui escolher a formação, né? Eu falei assim, se não fosse os eventos numa cidade pequena, né? Imagina, era um evento municipal de ciclismo na cidade de Assis, que só acontecia porque a prefeitura apoiava uma equipe
e aí o diretor e os atletas da equipe promoviam corridas municipais. Talvez eu não tivesse essa paixão, não tivesse evoluído, né, uma carreira. E quando eu falei, eu vou estudar, eu cheguei a fazer uma faculdade antes que foi física, eu gostava de algumas coisas de acústica, eu tinha trabalhado com som já, com técnica de som. Mas quando eu cheguei na faculdade de física e entendi tudo que eu iria estudar fora acústica, eu falei, opa, acho que eu escolhi o curso errado. Existe uma piada na minha família muito engraçada, que é assim, o Fernando, ele deu uma errada, porque ele escolheu o curso de física e, na verdade, era educação física. Conhecimento de todas as áreas, né? Um bacharel em esporte, ele conhece todas as áreas do esporte, mas ele não aprofunda como um profissional do esporte apto a dar aula. E a gente tinha que fazer uma pós-graduação para poder dar aula, mesmo sendo um curso integral, né? A gente tem um background de matérias, assim, de estudos, pouco de tudo para depois procurar um aprofundamento, né? Uma especialização. Eu corri, né, pela equipe de Assis, a gente tem os Jogos Regionais e abertos, então tinha o pista fora do velódromo, que são as provas de velocidade, rua. Muito engraçado, eu lembro de uma cena assim, lombada de bike fixa, você tem que amortecer e pedalar ao mesmo tempo. 60 por hora. Era no começo, era nos primeiros 200 metros, mas... Mesmo assim, já tá em velocidade. Passar numa lombada pedalando uma bike fixa, e eu lembro... Toma um coice, né? Toma um coice, e aí a primeira coisa quando você vê a lombada é travar a perna para amortecer, só que você não pode fazer isso. E foi exatamente isso que eu fiz, então assim, eu dei uma rampada com a bike fixa, e essa cena não sai da minha cabeça porque eu não caí. Eu acho que graças a um reflexo que a gente praticava o mountain bike, mas que passou muito perto. E aí eu falo, nossa, o ciclismo no Brasil, ele dá um estímulo de correr uns jogos regionais, porque não tem 1 quilômetro sem lombada, né? Muito bom. Mas enfim, e aí também corri no velódromo de Americana. Eu tive o prazer de conseguir fazer uma prova de pista, né? Eu fiz o Quirim e os 200 metros e o quilômetro. Velocista quando você fazia pista? Quando eu corria de ciclismo de estrada, eu ia melhor nas provas que eu tinha uma chegada, exato, do que na resistência, né? Eu era um pouquinho mais pesado e mais explosivo do que as pessoas que vão bem numa prova de altíssima resistência, subidas longas. Mas, em geral, as categorias júnior e juvenil, quando eu corria de ciclismo de estrada, elas são curtas. São provas de 1 hora mais uma volta, 1 hora mais 2 voltas, 40 minutos mais uma volta. Sim, ainda é até hoje, tá? Ainda é? Então não mudou muito. Não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Mas, enfim, falando que a gente tá falando até elite hoje ciclismo ainda de estrada numa prova de 40 minutos de circuito. Circuito. Mas, enfim, aí eu sempre fui melhor em razão do sprint mesmo. E correr de downhill, tive a oportunidade de trabalhar numa marca aqui no Brasil que estava desenvolvendo produtos específicos para downhill. E imagina, o downhill no Brasil, ele é menos desenvolvido, né? A gente não tem teleférico, a gente não tem grandes montanhas com pistas estruturadas. E aí sobe como? A pé, empurrando a bicicleta? Caminhão, a gente chama de resgate, ou caminhão, ou caminhonete particular, ou trator com carretinha. E correr downhill no interior do Paraná, dentro de fazendas. E aí os tratores das fazendas puxavam a gente para cima. Que legal. Na carretinha. Não tem o teleférico, né? E a gente teve a honra no Brasil de sediar um Pan-Americano na época. Era uma fase que eu estava muito bem, assim, eu corria sempre de downhill. Né? Você foi correr um Pan-Americano. Exato. Legal. Foi um pódio, acho que eu fui 3º colocado. Né, eu tinha outras pessoas que eu conhecia, era uma pista aqui no Brasil, a gente podia, né, tá mais familiarizado com a pista. Era uma pista muito explosiva, era muito mais... Para o downhill, era uma pista que exigia muito mais fisiologia de resistência, né, para aquela potência de descer, pedalar, do que uma pista que você pode não pedalar e ser muito técnica. Isso me deu uma certa vantagem, porque, né, eu podia nem ser tão técnico, mas eu estava bem preparado fisiologicamente e fiz um pódio, assim, que é uma coisa, para mim, né... Que ano foi isso, Charles? 2012, 2013, por aí. Foi a mesma época que também eu consegui no Urbano de Santos, que é uma prova muito mais técnica e menos explosiva da parte fisiológica, né? Você consegue chegar lá, dar 10 pedais e ser pódio, e lá eu ganhei. Foi muito perto do resultado de atletas de alto rendimento nacional, dos melhores brasileiros e dos gringos que vinham, né? Você fala, eu cheguei a 3 segundos, a 4 segundos de um atleta da Red Bull. Você tem uma métrica que um atleta da Red Bull que vem correr um Urbano de Santos, ele é o top do mundo, Sim. né?
E aí você tem uma métrica, você tem uma ferramenta de falar, pô, eu sei o quanto eu posso melhorar ainda, eu tenho uma base de dados aqui, né? Eu tô tomando 4 segundos numa prova de 60 segundos de prova, que é o Urbano de Santos. Você tá tomando ali 4 Essa em é aquela 60. das escadarias lá, que passava na... Escadaria de na Santos, Globo. desce o Monte Serra, Que exatamente, legal. exatamente. Aquela prova é uma prova muito mais técnica, né? Você dá 10 pedais na prova inteira e o resto é técnica, conduzir em velocidade, o quanto você freia, né? Uhum. Já o Pan-Americano foi uma prova inversa, você tinha muito pedal e pouquíssimos trechos locais onde o que manda no seu tempo é o quanto você usa o freio, né? Uhum. O nosso acelerador é o freio, né? Você vai ganhar a prova quanto menos você usar o freio, só que você não pode cair, e essa brincadeira aí é o limite. Isso vale para os ciclistas de estrada também, viu, gente? Com certeza. A gente faz essa conta o tempo todo. Da curso. Você tem que saber pilotar dentro do limite, né? Dentro do limite que não te prejudique na prova toda, né? Sim. Eu falo, qualquer 1 segundo de freio é mais importante do que o chão. Entendeu? Então, use esse 1 segundo e garanta que você não conheça o chão, entendeu? Porque o chão, ele é lesivo e você não sabe o que vai acontecer depois. Né? Pode ser uma ralada, pode ser uma roda quebrada, pode ser um final de prova. Então, assim, use esse 1 segundo, faça a prova no garantido. Controlado, exato, né? Exato. O downhill é isso, né? Sabe que tem uma frase sua que eu repito até hoje, eu não sei se você lembra. Um dia você virou para mim e falou assim, que a gente estava falando de técnica de descida e etc. A gente conversando, acho que foi algum briefing dos Letapes. E aí você falou assim para mim, Gi, porque descida boa é descida segura. Aí eu falei, essa frase é muito boa, porque é isso mesmo. Não necessariamente você precisa soltar o freio, né? Não, você já vai, né? Você já vai descer correndo, ela já é uma descida. Ela já vai acelerar, né? Exato. E isso eu trouxe da época do downhill, onde é só descida, né? A sua competição lá é só descida. E aí o limiar de você errar é o que vai fazer uma descida boa. Né? A sua descida boa é a que você chegou lá embaixo. Se o seu tempo não foi o melhor, ok, é uma consequência. Mas você chegou bem ali, chegou. A partir do momento que você caiu, imagina, do primeiro ao quinto tem 2 segundos. Ou seja, no downhill, os primeiros estão brigando na casa dos segundos ou menos. Não tem diferença de 1 minuto, né? E na casa dos 5 segundos, se você cair, você já tá fora. Nem como você tá no ranking, né? Daquela pista, daquela competição. Então, assim, você começa a avaliar assim, ó, eu preciso chegar bem. Fazer uma descida boa, um bom tempo, é o tempo que eu tenho fazendo a minha pista sem pôr o pé no chão, sem cair. Se eu cair, acabou. Eu não tenho essa métrica. Eu vim aqui e não participei do negócio. Eu tô lá em 20º. Verdade. E quando que você decidiu, né? Você saiu desse mundo de ser atleta, de ser ciclista e falou, bom, agora eu vou focar em outra coisa, eu vou focar em ensinar crianças, eu vou focar nas aulinhas, no desenvolvimento, né, da base. E aí talvez seja até a minha parte profissional, né? Na faculdade mesmo, de ciências do esporte, quando você chega lá, você estuda todos os esportes, você não estuda um, né? Ninguém estava falando de ciclismo dentro da faculdade, tanto que foi uma coisa que eu me deparei, né? Quando eu quis escrever sobre motricidade no ciclismo, pouquíssimos livros, eu pesquisava coisa fora do Brasil para trazer para cá. Mas foram 2 fatos específicos, assim, que eu acho que me conduziram para a área técnica do ciclismo, que foi a primeira vez que eu entrei numa pista de BMX, foi em Londrina, e eu com uma mountain bike, entrei numa sequência de rollers, são obstáculos como se fossem lombadas, eu e uma criança. E a criança, nós 2 passando os rollers sem pedalar. A criança simplesmente desenvolveu na pista e foi embora e eu fiquei batendo a bicicleta no chão. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Como a velocidade caindo e você, meu Deus. A minha velocidade caindo e a da criança aumentando. Eu sou adulto, eu era, né, tinha 20 anos. Mais pesado, teoricamente. Mais pesado, mais inércia. Tô brecando e ela tá acelerando. E a minha bicicleta tá batendo a corrente, tudo, e aquela bicicleta ali, um silêncio. Eu saindo do chão e ela não. Eu falei, tem alguma coisa aqui que eu não sei, e isso foi determinante. Me pegou e até hoje isso é o flow, né? Ali na prática eu nunca tinha ouvido a palavra flow naquela época. Foi o que me travou e falou assim, opa, tem alguma coisa aqui
que faz a diferença na bike. E isso é motricidade, isso é condução do equipamento no terreno, leitura do terreno, velocidade de reação e tal. Isso a física aí que você não estudou lá. É a física que eu não estudei, mas estudei na escola. E depois, escrevendo o TCC de motricidade, a gente foi a fundo nisso, né? Com um professor que era o meu orientador, ele era de ginástica olímpica. Ginástica olímpica, você imagina, você acha... Só física o tempo todo. É só física o tempo todo para as pessoas conseguirem fazer aquele monte de rotação. E aí a gente aplicou na bike, no BMX, no Pump Track, no Flow, para entender o que acontecia, que sem tração a bicicleta acelera no plano, fazendo uma sequência de obstáculos que tem subida, que era para te brecar, entendeu? E isso foi a alma do negócio ali. Que legal. Que me levou depois, num segundo momento, para a área de profissional. Eu falei assim, opa... Quero trabalhar com isso. Já que eu sei, descobri que isso aqui é segurança para ciclismo, né? É a chance das pessoas viverem a bike de uma maneira muito mais saudável, né? Você evita o tombo, é condução, é aprendizado, é segurança com a bike. Controle, né? Controle. Falei, cara, eu quero trabalhar com isso. Aí, né, você vai parar nas escolas de BMX. Na escola de BMX eu era professor, instrutor, era atleta também. E assim foi indo, né, direcionando toda a parte de conhecimento ali da faculdade, mais a experiência que eu tinha pedalado para a área de educacional, né? Lá em Londrina, a gente, dentro desse projeto... Isso lá ainda? Lá em Londrina, né? Lá a gente, é onde eu fazia a faculdade, tinha as pistas de BMX, tinha mais de uma. A gente... Eu nem peguei água para você. Imagina, fica tranquilo. Eu bebi antes de entrar, tá tranquilo. E aí, a gente tinha uma pista abandonada dentro do autódromo de Londrina, que era um lugar com segurança, com banheiro, com arquibancada, né? E aí eu acreditava muito naquele projeto, montei o projeto, levei para a prefeitura, consegui um trator, juntamos várias pessoas, e pais de alunos, pais de crianças que praticavam BMX e erguemos, né, na época então a APAB, chamava Associação de Pais Pilotos e Amigos do Bicicross. Foi a primeira entidade que eu falei assim, nossa, isso tem que sair. Andava muito também lá com... Hoje, né, é o gestor do projeto. Em Londrina um tempo. 6 anos, né? Os 4 anos de faculdade, mais 2 trabalhando com esse projeto da associação. Então, a nossa equipe foi campeã paranaense, a gente conseguiu desenvolver muito, né, o volume. Ter uma pista e ter a instrução, você causa muitos atletas a iniciarem. Uhum. Aquilo começou muito pequeno, né? Era só a reforma de uma pista abandonada. Mas eu acreditava muito na estrutura, a gente, né, trabalhou muito para aquilo acontecer. E anos depois, o André, o Maranguape, que hoje é atleta nacional, trabalhou na Confederação Brasileira de Ciclismo com BMX, hoje ele toca o instituto lá que leciona BMX no Centro de Treinamento Nacional de Bicicross. É dentro do Autódromo de Londrina, é uma coisa que eu vi no mato, a gente ergueu com os pais na unha, na coragem, com apoio da prefeitura ali, mandando só trator, organizou os primeiros campeonatos, começou uma equipe, anos depois, né, o Maranguape, o André, conseguiu mais recurso e transformou aquilo no Centro de Treinamento Nacional. Então, assim, para mim, dá vontade de chorar, né, que você fala, cara, a gente... Hoje, quantas crianças e como isso vai mudar... se beneficiam disso, né? Aquela sociedade com relação aquele município, aquelas crianças, com relação à chance delas praticarem ciclismo, né? Eu tive essa chance, né? Eu tive uma bicicleta, alguém me achou na rua, vamos fazer trilha, entra para a equipe da cidade para treinar, e aí você vai competindo. E isso está acontecendo lá hoje. Que legal, parabéns, muito bom. E quando você saiu de Londrina e veio parar em São Paulo? Pós-graduação, né? Como chega um determinado momento, eu já trabalhava na Confederação Brasileira de Ciclismo, dentro da Volta do Estadual do Paraná, dentro das competições de BMX, lecionava lá nessa estrutura aí da pista, dentro do autódromo, e em determinado momento eu falei, eu não consigo mais recursos para mudar essa escala. Né? Eu preciso subir um grau do meu nível profissional da parte de gestão, da parte de organização, da parte de marketing, de propaganda, e procurei uma pós, me prontifiquei a abrir mão. Eu tinha a vida que eu queria, né? Porque eu andava de BMX todo dia,
do lado da Podia pedalar o dia inteiro, se quisesse. Eu pedalava o dia inteiro, né? eu pedalava o dia inteiro. Eu Dando trabalhava aula. numa pista e eu lembro, no caminho de casa, assim, eu tinha um half pipe do lado da minha casa. A gente tinha uma praça, um trail, que a gente chama aqui, são rampas de dirt, um BMX mais para cima do que para frente. Eu tinha um trail que era onde eu mais andava com o André, com o Maranguape, que hoje toma conta do projeto do Instituto BMX. Era também, assim, no bairro do lado. Eu tinha downhill, praticava downhill Curubu lá, ou seja, eu andava de todas as bikes, morava em Londrina, mas eu sentia... Uma cidade boa para morar, Uma né? cidade ótima para morar, e eu tive que tomar essa decisão. Eu falei assim, nossa, se eu for fazer uma pós em São Paulo, eu vou morar de favor com a minha tia, eu não vou nem levar a minha bicicleta. Não vou nem pedalar em São Paulo. Era aquele passo para trás que eu achei que eu nem ia pedalar em São Paulo, né? E era aquele passo para trás que você fala assim, cara, calma aí, eu tenho uma bicicleta de downhill, eu tenho uma bicicleta de BMX, eu tenho uma bicicleta de mountain bike, eu tô indo morar em São Paulo. E eu lembro desse momento, assim, foi uma decisão, foi um ano relativamente difícil, assim, eu tinha acabado de perder minha mãe, ela gostava muito de esporte, ela sempre foi uma incentivadora, e aí eu falei assim, não, eu sei por que eu tô fazendo isso, entendeu? Eu vou abrir mão desse momento aqui ideal que eu tô vivendo com a bike, mas vai vir outros momentos ideais. E aí, beleza, vim morar de favor com a minha tia. No começo entrou só uma bicicleta pequenininha, depois ocupou a garagem da tia. Ocupou a garagem, trouxe outra bike. Mas assim, em pouco tempo a gente montou uma república aqui em São Paulo, já morava numa casa, já tinha as bikes de novo, mas começou-se eu voltar a andar de road bike, né? Porque é onde que você anda todo dia aqui em São Paulo. Apesar que eu descobri uma praça que eu andava de mountain bike no single track em volta do Ibirapuera. Sim, é clássica essa pracinha. É clássica. Não, tem um anel externo em volta do Ibirapuera. E tem dentro, né? Que é uma volta razoável, mas é plana. Mas é um single track, tá ótimo. Pra quem não tinha mountain bike, era isso aí. E tinha uma praça perto de casa que realmente ela tem um aclive mais legal que eu já gostava de brincar lá. E passei na pós-graduação pra cá, vim morar e aí começou outro processo. Eu falei assim, opa, mas beleza, onde eu vou trabalhar? Conheci o Arena Radical. Falei assim, existe o projeto, legal. Nasceu em 2009. Mas ainda é lá na Bandeirantes? Ainda é. Que legal. Enquanto pudermos, né? Eu acho que é um espaço que São Paulo tem, com uma pista de BMX organizada, limpa, né? A gente tem bike, a gente tem capacete, a gente tem instrução, local para estacionar, tem iluminação noturna, a gente tem lanchonete, outros esportes, a gente tem skate, e o skate pensado para iniciação. Então, assim, os ângulos das pistas lá são pensadas para a gente ter a menor lesão possível e a maior iniciação efetiva, ou seja, a pessoa aprende como funciona aquilo sem se machucar, né? Legal. Então, assim, é um BMX que é iniciante, ele não é de competição, mas a nossa equipe figura entre as principais do Campeonato Paulista com uma pista que teoricamente tem rampas de iniciante, legal. Mas com exercícios e treinamento você consegue uma performance esportiva. Isso é legal falar, porque para a galera que não conhece, a Arena Radical é um espaço que tem embaixo da ponte da Ari Torres, ali dos Bandeirantes. Exatamente. E tem aulas de BMX. De jiu-jitsu, de skate. E dentro do jiu-jitsu tem outras modalidades de luta, né? Legal. E aí a pessoa ela tem que ir lá marcar, tem telefone, tem site. Exatamente, tudo funcionando. E aí Instagram, marca a aula. Marca a aula. Criança de escola pública a gente não cobra. Legal. Quem não estuda em escola pública, a gente cobra valores entre 10, 15, 20 reais a diária de uso com estacionamento, com tudo incluso, ou as mensalidades que se mantêm bem abaixo de um preço de mercado quando existe o produto. Em São Paulo, pouquíssimos locais, para não falar um ou dois, tem aula de bike, aula de BMX, né? Que a gente entende, a gente fala escola de ciclismo. Sim, porque começa ali, né? A gente está falando de motricidade, a gente está falando de condução da bike, senso espacial, desenvolvimento da capacidade de absorver um obstáculo. As bicicletas têm só freio atrás, que é uma potência de frenagem menor, então faz a criança pensar mais. Antes de frear. Quanto tempo ela precisa para frear, entendeu? Porque quando você tem o freio forte, você deixa para frear em cima. Mas nem toda bicicleta vai frear forte. Sim. Quando você está na chuva, ela freia menos. Você se antecipa ali, Exatamente. Né? Então, oferecer menos recursos cria um estímulo para um aprendizado maior. Entendeu? Então, é essa a ideia que a gente põe lá. E dá para adulto ir lá fazer também ou só criança? Com certeza. Eu tive o prazer, eu considero uma honra, assim, poder passar conhecimento. E eu tive uma aluna de 15 anos
que não sabia andar de bicicleta. E a avó dela, com 65, 70 anos, que tinha um trauma. Que demais! Quando criança, alguém teve a brilhante ideia, que é meio comum, senso comum, põe na descida e solta que vai. Solta que vai. É o pior dos... É um caminho que eu não aconselho. Aquela forma bem... Eu não aconselho. Enfim, a avó tinha um trauma, a neta... Absorveu o trauma da avó. E tinha 15 anos, já não é uma idade que você já desenvolveu o equilíbrio, e quando você tinha que aprender o equilíbrio sobre o equipamento com 3, 4, 5 anos de idade, não aprendeu. Então, assim, eu tinha 2 problemas. Não 2 problemas, desculpa. Eu tive 2 oportunidades de conhecer pessoas maravilhosas e a honra de poder, né, ensinar as 2 juntas. E no mesmo dia, estavam as 2, né, andando sobre o equilíbrio sem pedalar. Que o importante, no fundo, pedalar, você só pedala depois que você tem o equilíbrio, né? Uhum. Então, elas estavam andando sobre o equilíbrio, as 2. Lembrei que a avó ainda tinha labirintite. Então, assim, ela ainda tinha o problema do desequilíbrio, né? Com a questão do labirinto. E no mesmo dia, assim, 2, 3 horas de aula, estavam as 2 se divertindo, dando risada, uma olhando para a outra, meio com o pé ali, né? É uma bike de equilíbrio, a gente tirava os pedais e vira a bike de equilíbrio, para que elas possam sentir a bicicleta, sentir o equipamento, andar, fluir com equilíbrio, tirando o pé do chão e, né, sentindo a velocidade. Então, essa questão, assim, essa situação que a gente pode ter de ver a dificuldade dos outros, né, aquela coisa que ajudar, né, e quebrar a barreira, né? Você fala, olha, é simples, basta você fazer isso aqui, em 2, 3 horas você resolveu um problema de uma vida, né? Ela ficou 75 anos traumatizada e ela falou, se não fosse a minha neta, eu não viria. Eu só vim porque eu quero que ela não tenha o meu problema de não andar com a bicicleta. Enfim, voltaram lá, acabaram aprendendo a andar de bicicleta. Espero que hoje estejam pedalando estejam no Ibirapuera, curtindo o final de semana, podendo pedalar faixa de final de semana. Com certeza, com certeza. Que legal. Ô, Chelis, e aí, beleza, você ali na Radical e tal. Chegamos, finalmente, né, no Letap. No Letap, 2015... primeiro eu quero te perguntar, o que é a vivência, que eu acho isso muito legal, muito importante. Você foi atleta antes de ser um organizador, né? Sim. E de eventos e provas. O que a sua experiência, a sua vivência como atleta mudou ou contribuiu para você organizar, né, uma prova de ciclismo do tamanho que é o Letap hoje? Gi, eu gosto muito de me colocar na posição do atleta. Quando eu organizo a prova, eu penso, se eu fosse o atleta, o que eu gostaria de ver, entendeu? Eu gosto de pedalar o circuito, que um dia alguém vai pedalar dentro do Letap. Eu faço isso inúmeras vezes, né? Às vezes sobre a condição ideal, no sol, não sei o quê, ou às vezes na chuva, que pode acontecer na prova. Para entender onde vão ser os gargalos, né? Aquela curva, aquela situação. Eu fico pensando o tempo todo como vai estar aquilo ali com 2.000 ciclistas, com 3.000 ciclistas. É diferente eu passar sozinho com o trânsito aberto e com o trânsito fechado, todo mundo pedalando, entendeu? Hoje eu tento trabalhar olhando do ponto de vista do atleta, entendeu? Como se eu estivesse lá pedalando. Por incrível que pareça, eu nunca fiz um Letap de bicicleta, né? Mas eu já fiz todos eles. Como assim você nunca fez um Letap? Você nunca correu a prova? Tá. No dia da prova eu faço a prova organizando a prova, né? Exatamente. Em todos os Letaps eu rodei a prova, o percurso de prova, entre 40 minutos e 5 do primeiro pelotão, dependendo dos problemas que eu encontrei na pista. Mas eu nunca pedalei ele, apesar de ter vivido a pista pronta, com as placas no local certo, com os cones e com tudo que tem que estar pronto para o atleta resolver. Mas eu nunca fiz de bike. Mas quando eu estou passando de carro, eu tento entender e ver o que o atleta está vendo, né? Eu gravo a minha prova inteira dentro do carro e depois eu assisto de novo para entender onde a visão do atleta. A visão do atleta e a minha também, as coisas que, né, da produção do evento, como a gente acertou ou não acertou determinados detalhes. Então, assim, hoje eu trago, né, a vivência de ter, seja lombada no meio de uma prova, né, onde eu ponho a placa ou não, se a lombada vai ser uma lombada. Tem lombada na subida, não, né? Eu vou tratar ela de uma forma zero perigo. E tem lombada na descida antes de uma curva. Eu vou tratar ela com
nível vermelho, bandeira red flag na minha cabeça, que ali é um local de zona quente de acidente, né? Sim. Eu trabalho com percentuais de probabilidade. Tem 3 mil ciclistas, X%, dependendo do local, vão ter a chance de acidente. Isso é muito legal, porque falando já, né, um pouco dessa questão da segurança, eu considero o Letap uma das provas mais seguras que a gente tem amadoras aqui, justamente por causa desse cuidado, né? Sim, Aqueles fenos todos, os gradis, a questão dos staffs, tudo isso é pensado justamente porque os percursos são percursos mais técnicos, né? Eu acho que isso é uma característica do Letap também, de nível de dificuldade, aí você vai falar um pouquinho sobre isso, mas a preocupação com a segurança é gigante, né? Então, isso faz com que a prova realmente seja diferenciada, né? Diferenciada. É uma questão, era um pilar quando a gente chegou o Letap no Brasil e a gente fala, vamos lançar um evento dessa magnitude. Uma prova... Você está desde o começo, né? Desde 2015. 2015, o primeiro ano foi em Cunha, mas as conversas começaram em 2014, quando a gente começou a falar com a França para trazer o evento para cá, né? E aí a equipe que estava falando com a França... Cunha no primeiro momento, assim? Foi uma mistura de conhecer a região, asfalto, cidade, Serra do Mar é muito bonita, é uma região com baixo fluxo de era com baixo fluxo de carros, o contexto, né, dificuldade. É perto de São Paulo, a dificuldade técnica, né? 2015 e 2016 foi uma das provas que mais quebraram atletas de não chegar. Foi os nossos maiores índices de não chegar atletas no Brasil, nos Letaps, foi 15, 16... Foi no Brasil, em Cunha. Dos Letaps Brasil, né? Dos 10 anos de Letap. Tá bom. E a gente já tá com 18 provas, porque tem 3 Letaps no ano hoje. O volume de gente que larga e o que não chega, os maiores percentuais foram em Cunha nos primeiros anos. Até hoje? Até hoje. Por quê? Era muito quente, era muito... Era uma sequência de subidas intervaladas de subida. Não é, né? Né? Não, mas a gente mudou o percurso hoje, né? Verdade, então, hoje tá mais fácil, Então, o que acontecia? O que todo mundo treina em geral no ciclismo é uma distância razoável com uma subida no final. Como que era a Cunha? Largava, subia a Serra do Mar. Triste, lavandário. Lembra dessa palavra? Lavandário, ele é inesquecível. Eu lembro quando eu pedalei isso com o Kleber, o Michel Bogli, e a gente chegou num consenso que era assim, tinha mais gente, o Celso Anderson estava, e aí a gente chegou num consenso assim, isso aqui vai ser um assassinato de ciclista. Entendeu? Porque realmente, imagina o ciclismo, e foi. E a gente falava para as pessoas, a gente levou, né, na época o Bruno Prada, que é um ciclista, a gente levou o Luciano Burti, piloto de Fórmula 1, vamos fazer vídeo e vamos mostrar para as pessoas que isso aqui não é brincadeira. E não era, todo mundo, quer dizer, todo mundo que assistiu viu, né? E mesmo assim, 300 pessoas não chegaram, né? Então, assim, o que aconteceu? Apesar da gente ver a dificuldade, quem está pedalando sempre fala assim, eu consigo. Mas chega lá na hora, erra na intensidade. E não tem, você vai subir o lavandário sem pôr intensidade? Não. Mas se é no final de prova, você para e descansa, porque você não tem intensidade para pôr. Se é no começo de prova, você põe. Você ainda tem um gásinho ali, né? Você tem, só que esse gás vai... É o fósforo que vai queimando ali, o fósforo que vai queimando e vai faltar no final. Então, realmente, aquela questão de calor com esse formato de circuito, né? Você sobe a Serra do Mar logo no começo de prova, é uma subida longa, você tinha quase 25 quilômetros de subida ali de Serra do Mar, com algumas descidas no meio que dá aquele respiro, porém você tinha inclinações altíssimas, o lavandário era uma, antes do lavandário tinha outra. Quando você voltava, era muito rápido, era muito dinâmico, você dava uma esfriada boa. E aí, no segundo trecho de prova, você entrava num sobe e desce intermitente que ninguém... Interminável. Intermitente interminável. Ninguém tá esperando, né? E aí, mais um calor de 40 graus. Então, assim, isso deu uma incidência de 200, 300... Vinham 2, 3 ônibus. Eu vi assessoria largando todas as bicicletas lá em Campos Novos de Cunha. E pegando o carro para Pegando o carro, levando gente para Cunha, voltando para Campos Novos e voltando gente de novo para Cunha, para depois vir buscar a bicicleta. E aí você pensa,
a assessoria é quem tem o conhecimento, é quem tem professor. Uhum. Vão aí. E mesmo Vocês assim... querem fazer força? Então vocês vão quebrar todo mundo. E ninguém acredita nisso, né? Então, realmente, Cunha foi uma prova que botou em xeque, né, o ciclismo nacional entusiasta, falando assim, vamos ver, né, como é a compreensão técnica de um percurso que foge dos padrões. E foi desafiador e vocês fizeram 3 anos, né? Nesse formato? 3 anos igual. Na verdade, quando a gente voltou, agora em 2021, ainda era esse formato. Agora a gente aliviou essa primeira parte, em vez de subir a Serra do Mar, a gente anda numa estrada mais plana, a gente buscou... Por que vocês, assim, eu sei que tem a questão da dificuldade, mas vocês quiseram deixar o Letap mais inclusivo? Mais permissivo, claro, né? Você subir a Serra do Mar e descer a Serra do Mar é um nível de dificuldade. E hoje o que a gente entende é que o ciclismo está em crescimento. E desde que começou. Por que o próprio Letap sempre foi com toda a estrada fechada? Porque o ciclismo ele não é permissível se a estrada estiver aberta. Ainda mais para 3 mil ciclistas. É inviável, né? Você não correr esse risco e expor o atleta a esse risco. Né? Então, quando a gente olhava o produto Cunha, a pista Cunha, a parte técnica do percurso, ele não era permissível em nenhum dos lados. Nem no percurso curto, nem no longo. O curto já era difícil para quem tá começando, né? O lavandário é difícil para qualquer pessoa, né? Você vai colocar um atleta profissional ali, ele vai falar, essa inclinação aqui é dura. É da volta né, do Giro de Itália. Né? É dura. O Tour de France não tem inclinações daquele nível. Mas tudo bem. É um elemento que o ciclista tem que saber. Pedalar de pé, na marcha mais leve, a 3, 4, 5 km por hora, se precisar fazer zigue-zague, controlando o coração, com um monte de ciclista em volta. Tem que saber isso. Mas talvez não tenha que saber isso na primeira corrida. Né? Então, pode passar um pouquinho mais de tempo, né, para ele descobrir. Pode. Ele pode ter uns meses de ciclismo, para não falar um ano, antes de topar com uma parede, que é aquele percurso, né? E aí a gente teve a oportunidade junto, né? Quando a gente pensa num percurso, a gente tem que lembrar, é uma estrada, passa muita gente, ela pertence ao Estado, e fazer um fechamento de rodovia é um processo muito difícil de fazer. Burocrático. E difícil. Oneroso, né? Exato, exige meses, né? Então, quando a gente lança um percurso para o ano que vem, não é que a gente... começou um mês antes. Começou um mês antes, ou já sabe que aquele percurso vai dar certo. Não, ou não pensou naquele percurso. Não, já foi pensado, discutido, avaliado, né? O de Cunha, a gente teve a possibilidade de, em vez de subir a Serra do Mar, ir para o outro lado, para a Dutra. Impactava mais pessoas, começou-se um novo processo e a gente teve a chance de fazer hoje o meio percurso de Cunha. Ele é um percurso muito mais permissivo aos iniciantes, permitindo mais gente lá pedalar, curtir, tá no pelotão, tem curvas suaves, participa da prova, mas num nível, né, muito diferente. Antes, você subia a Serra do Mar, já pulverizava todo mundo, não existia a dinâmica de pelotão, né? Era cada um por si. Cada um por si. Hoje o cara faz 50 km no pelotão do meio percurso de Cunha, é uma outra dinâmica de percurso de prova, né? Então foi realmente intencional, querendo facilitar o processo de quem não corre sempre, fazer uma prova, né, como o Letap, tudo fechado, tudo organizado. Vou fazer uma prova de 50 km que é relativamente rápida, 1h30, 2 horas para quem vai mais devagar, para quem vai médio ali. E vou curtir, vou andar no pelotão até onde eu consigo, depois eu vou curtir a prova, tem uma subida no final, eu vou fazer. Quero fazer o inteiro. Tudo bem, a primeira metade é uma dinâmica que você vai estar num grupo, num pelotão, você vai conseguir preservar energia. Médio, viu? Médio. Porque dependendo... É que você anda num nível ali de alto rendimento onde a chapa esquenta. Os meus melhores 5 minutos foi no trecho do sentido tudo da roça ali. Indo no pelotão. Sim. É o começo de prova. Mas assim, a gente tem... esse é o olhar de atleta, né? Você fez a prova como pacer, é outro ritmo, né? Até hoje eu faço provas. Não, em Cunha eu não fiz. Eu fiz só em Campos.
que eu fui foi em pacer. campo. Mas você vê que o ritmo das pessoas é um ritmo, não é um ritmo do pelotão, é o ritmo delas. E o ritmo delas é entre o confortável, um pouquinho antes do desconfortável, porque se elas entrarem no desconfortável, elas não vão chegar. Não deixa chegar lá, né? É assim que eu faço as provas hoje, né? Eu escolho um ritmo onde eu falo, eu sei que eu vou chegar, então pode passar qualquer pelotão aqui do meu lado, entendeu? Eu não posso seguir um ritmo de um pelotão que eu depois vai me sacrificar no final. Sim. E o Letap, ele tem isso, né? Você vai ter muitas pessoas no ritmo delas, né? E esse ritmo é mais confortável. Eu quero aproveitar e falar, não tinha como não perguntar sobre essas questões mais polêmicas, que são duas. Tá, vamos lá. E eu quero ouvir sua opinião. Um é sobre essa discussão eterna de pode gregário, não pode gregário, largada junta, largada separada, pelotão misto, pelotão separado. Essa é uma. Sim, eu quero ouvir sua opinião, né? Sim. Já falamos bastante já falamos disso em outros momentos, isso, né? mas acho legal você se posicionar, até porque a gente está falando de uma prova amadora, né? Sim, então acho que sim. já mudei minha opinião sobre esse assunto algumas vezes e está tudo bem. Tudo bem, eu também mudei. E depois em relação à questão de controle antidoping. Sim. Dos atletas. Eu quero ouvir sua opinião sobre os dois. Assuntos quentes, né? Quentes. Vamos lá. Assim, eu acho assim, eu tenho, claro, a minha opinião como um profissional do esporte e ela influencia diretamente, na minha opinião, de gestor ali da parte técnica do Letap. O que eu entendo hoje é assim, a prova tem um objetivo que é trazer a cultura do ciclismo. Então, vamos lá, a gente está falando de algumas atletas dentro do Letap, algumas atletas mulheres e alguns atletas homens, que têm o benefício de um gregário, né? Isso acontece em outras provas no mundo e a nossa base de olhar para o ciclismo vai ser assim, isso está interferindo na base dos atletas do Letap. Você fala a base é a grande maioria. A grande maioria. Que está indo para desafio. É o entusiasta. E não para subir no pódio. Você concorda que os gregários, eles estão no pódio? Desculpa, os atletas que têm um gregário estão no pódio. Sim. O nosso pódio são 3 atletas de cada categoria, só que a gente está falando de 3.000 atletas. Se eu pegar todas as categorias, vão dar 100 e poucos atletas. 100 e poucos pódios. 100 e poucos pódios, atletas em pódio. Então, assim, desses 100 e poucos, alguns têm gregário. E vai alterar o resultado. Alguns podem ganhar, mas alguns podem perder também, tá? Uma prova focada para o amador, para a participação, para o grupo de 3.000. A minha orientação com os gregários Está falando de menos de 10%. Muito menos. Menos que 5%. Menos que 5%. Se todo mundo tivesse, era 5%. Se todos os 3 primeiros de todas as categorias tivessem um gregário, seriam 5%. Esses meus 5% hoje, eles estão atrapalhando os outros 95%? Eles estão impactando de forma negativa? O quão isso está influenciando no objetivo final do Letap, que é o quê? Popularizar o ciclismo. Eu quero que as pessoas vivenciem as coisas do ciclismo. Proporcionar essa experiência. Com ou sem gregário. Dentro do ciclismo existe o gregário. Então, assim, se eu banir o gregário dentro da prova do Letap, eu estou tirando uma coisa que existe, né? É uma prova massiva. Todo mundo ali tem uma dinâmica de usar o vácuo de todo mundo o tempo todo. A diferença é que quando alguém entra com um gregário, ela tem alguém para dar vácuo só para ela ou para ele. Deste fato, se 5% não impactam no 95%, faz parte do ciclismo, eu quero que as pessoas vivenciem, discutam, tenham suas opiniões, né? A minha opinião como profissional do esporte o gregário é um doping mecânico. Ele está na sua frente, tirando o vento, tira arrasto, tira resistência, é um doping mecânico. Se eu pegar essa definição e levar para o regulamento, doping não pode. Corta. Só que aí, como evento, eu vou ter que falar para o cara, você não pode correr a prova, você está desclassificado, vou ter que pôr gente para fiscalizar. 5% de uma base de 3.000 estão me dando esse trabalho para eu fazer o quê? Para eu deixar a experiência do ciclismo sem
o vácuo, sem o doping mecânico ou sem o gregário? Faz sentido? Eu concordo, mas aí eu trago para você uma outra visão, né? Falando na questão de gregário. Falando do masculino, que tem mais times que se organizam para fazer o Letap, né? Hoje em dia, o Letap é uma prova que popularizou, não só entre os amadores, mas entre os profissionais também. Porque todo mundo quer aquela visibilidade, que é o que eu falo sempre aqui. A galera sabe quem ganhou o Letap, mas não sabe quem ganhou o Campeonato Brasileiro, né? Exato. Então, e é muito mais difícil ganhar um brasileiro do que exatamente. Então, é uma importância, uma relevância grande, né? Com certeza, com certeza. E eu vejo equipes se formando, pra levando os atletas para correr e fazem trabalho de equipe, né? Correm como equipe. Correm como equipe. Exatamente. Né? Um vai ajudando o outro, ataca, não sei o quê, aí vira aquela dinâmica de uma prova de altíssimo profissional. rendimento, exato. E isso, né? Isso também... E isso acontece só na ponta do primeiro pelotão. Na ponta do primeiro pelotão. Exatamente, são 150 atletas. O primeiro pelotão tem 300, mas quando você faz um corte ali dos primeiros 10% de tempo, tem 150 atletas, tem 100 atletas ali, entendeu? Então, realmente, a gente não pode perder o foco do que é a prova, né? Apesar de acontecer essa dinâmica de competição, de alto rendimento de atletas, o Letap ele não tem a missão de cumprir um regulamento para os profissionais. Que é os profissionais, né? E pensar em separar a largada. Isso vocês nunca pensaram? Dos profissionais. Não, do masculino e feminino, por exemplo. A gente tem acho que a gente já até discutiu sobre isso. Hoje, a gente já falou sobre isso. A minha opinião sobre esse processo é assim, as mulheres teriam sim o direito de largar onde elas quiserem. Caso tenha um pelotão só de mulheres, correto? É por opção. Porque o que acontece? Se eu fizer um pelotão só de mulheres, eu ponho elas onde? Que era aquela discussão. Na frente, atrás? Na minha visão como pessoa, tem que ser na frente, primeiro as mulheres. Só que a gente vai ter um pelotão de 300 mulheres na frente do primeiro pelotão dos homens. Causei uma grande variação de posição. Isso é chance de acidente. Se eu puser em segundo, já acho injusto. Porque tem mulheres tão boas ou melhores que os homens. Tem que estar no primeiro. As boas estão pagando pela média. A situação que a gente olha dentro do Letap é performance de tempo. Se você, mulher, anda com 42 km por hora de média no Letap, você vai largar com um homem que anda 42 km por hora de média. Mas, se você quiser largar no pelotão de mulheres, só de mulheres, aí sim, é a sua opção. Então, hoje, dentro do processo que a gente tem dentro do Letap, no momento que a gente implantar um pelotão de mulheres... Vai ser opcional, não vai ser opcional. Ou você vai largar pela sua média histórica de performance dos últimos anos, ou você vai escolher largar no pelotão de mulheres, e aí sim você vai lá para o quarto, quinto pelotão, que é a turma que vai fazer o Letap curtindo no seu ritmo. E não vão ter a variação da média horária de velocidade, de performance muito grande perante ao todo, entendeu? Então, hoje, o sistema que a gente considera ser implantado é esse. Fazer um pelotão ou à frente, ou atrás, ou no meio, só de mulheres, e obrigatoriamente impor, negativo, a gente não vai optar por isso. Entendi. Legal. E sobre o doping? Algumas provas do Letap são testadas, né? Exato. Eu sei que não é a organização que define. Sim. Que é uma ABCD que decide se ela vai ou não naquela prova, mas... E quantos testes vai fazer. E quantos vai fazer, quem que vai escolher. Mas isso é uma coisa que tem acontecido com mais frequência dentro do Letap. Claro. Que é uma prova amadora. Sim. Como vocês veem isso? A minha visão vai voltar de novo para quem estudou o esporte. O doping é uma ferramenta, né, que o ser humano usa e usufrui sabendo das consequências. Né? Se você tem que saber, né? Pelo menos. Tem que saber. Se você bebe e vai dirigir, você tem que saber que você está errado, né? Se você usa doping e vai correr a prova, se você usar o chip da beleza porque você não quer ter ruga, mas for correr a prova, você vai pagar como quem usa doping. Né? É uma substância, ela tem um... Adorei a definição do chip da beleza, você não quer ter ruga. Maravilhoso. Mas né? A indústria vende o remédio... Sim, como uma coisa que é... Anti-envelhecimento. Anti-envelhecimento, né? Mas infelizmente o anti-envelhecimento ele também causa um efeito no esporte que chama efeito, né, positivo, efeito
ade além ao que o seu corpo naturalmente vai ter. Sim, também de fora, né? Exato. É um estímulo, tem que pagar a conta, né? Eu torço para ABCD em todos, né? Eu torço por um esporte que ele seja natural para todo mundo, né? Por que eu quero que essa performance esteja além da saúde das pessoas? Sim. A gente prega o ciclismo por inúmeros fatores, né? Você pode pensar por mobilidade, por saúde mental, por saúde física, por liberdade de ir num lugar sem ter que ficar dependente de um único veículo do sistema público de transporte. Tem gente que pode pregar ele a alto nível de performance, o suficiente para falar, se você não tomar doping, você está fora você não vai conseguir o resultado, você não vai ter salário de sua carreira. Não é o que eu prego, não é o que o evento onde eu trabalho prega. Então, a gente dá todas as ferramentas e estimula para que tenha sempre, né? Perfeito. Porém, se a gente entrar nesse assunto do gregário, é um doping mecânico. Uhum. Já não vamos interferir. Não interferimos até o momento e vamos deixar, né, o entendimento das pessoas sobre isso maturar, né? Você prefere ganhar uma prova com gregário e ninguém ter o gregário, a segunda ou a terceira, ou você prefere ser a segunda colocada sem gregário de uma outra atleta que também não tinha. Uhum. O entendimento de como ganhar uma prova, né? Se você olhar no ciclismo profissional, precisamos ter uma equipe, precisamos de gregários, senão a gente não ganha. Numa prova individual e amadora, de ciclismo amador, tira as equipes profissionais que estão entrando lá com o amador, o atleta amador, ele vai correr a categoria, vou dar exemplos, tá? Categoria masculina, 60 anos. Você ganhou do segundo colocado, mas você tinha um gregário de 20 te levando o tempo todo. O segundo não tinha. Você ganhou, parabéns. Você pedalou aquilo, mas você tinha 30% de menos esforço na média, porque você tinha um cara o tempo todo. O segundo não tinha. Uhum. Você não deixou de ganhar, mas você ganhou com uma ferramenta que o segundo não tinha. Sim. Quando eu penso em ganhar de alguém no esporte, eu penso em ganhar de alguém com condições no mínimo equivalentes. 30% não é um pneu, não é um cubo. Todas as partes mecânicas da bike, né, no alto, quando você pega equivalente, bicicletas equivalentes, o percentual de melhora de uma peça para outra é pequeno. Uhum. Quando você põe uma pessoa na sua frente o tempo todo, é 30% menos esforço. É como se você fizesse uma prova de 70 km na prova de 100. Meu ser, minha pessoa, não considera legal eu correr uma prova e ficar falando, ganhei o etapa, putz, mas eu ganhei de gregário, o segundo não. Sim. O segundo estava gregário. Eu gostaria de ganhar em condições de disputa equivalentes. Mas isso é uma coisa que é pessoal. A gente está falando de índole, de individualidade. Cada um vai ganhar com as ferramentas que tem direito. E isso se estende para o doping, né? Se você vai colocar uma pessoa para te dar 30% a mais de vantagem porque você não tem a resistência do vento, ou se você vai te dar o doping químico que vai te dar mais 5%, mais 10% de vantagem fisiológica. Cada um tem o direito, né, de escolher as ferramentas. Mas isso acontece também lá fora? No Letap da França? Acontece, não é só aqui no Brasil que isso acontece. O ser humano, ele tem uma curva de como viver a vida, assim, ó, do mais simples ao mais complexo. Sim. Com certeza. Né? A gente tem lá fora o problema de doping e vai ter a dos gregários também. E dos gregários. A própria, como chama? Eu esqueci agora. A prova na Europa de vários dias que... Alt-Route? O Alt-Route. Todo mundo não. Muita gente tem gregário, não tem? É uma prova de vários dias. O gregário conta mais ainda, né? A gente está falando de um gregário para uma prova de 3 horas. Sim. Imagina uma prova de 5 horas todo dia, vezes vários dias. Então, é normal as pessoas acumularem ferramentas para o seu objetivo. E cada um vai ter seu objetivo. Você não quer... Aí você fala, eu tô perdendo para aquela pessoa que tem gregário, eu tenho condição de ter gregário. Bora ter um gregário. Bora ter um gregário. Aí eu fico falando assim, poxa, vai ser legal, daqui a alguns anos, o Letap vai ter mais atleta, porque um atleta vai levar 10 gregários. Mais inscrição, pô. Mais inscrição. Eu brinco muito disso, falo internamente, falo, poxa, tá todo mundo pondo gregário. O problema começa de 3 mil vai para 7 mil. Mas olha o absurdo. A gente tem condições hoje de verificar
que a atleta tá com um gregário, só que ela tá com um gregário pipoca. Ela não paga a inscrição para ele não paga dele, ele usufrui do sistema, todo mundo paga isso para ele. É coisa de brasileiro, né? É coisa de tirar vantagem dos outros. Isso não é legal. E chega junto, o gregário pipoca. Aí a gente olha e fala assim, isso aqui tá muito errado. Isso tá. Não é o gregário que tá errado. Penalizado. O que tá errado é alguém se usufruir do recurso dos outros de má fé, porque é má fé, né? A pessoa fala, eu vou usar de tudo isso aqui, mas não vou pagar. Em outros locais, quando você usufrui do que não é seu, sem pagar, chama roubo. Concordo. A gente chega lá e... Mas isso vocês conseguem... Hoje o processo é a identificação via facial e a punição do gregário e do atleta e do gregariado. Porque assim, se o gregariado escolhe ficar no vácuo de alguém sem inscrição, ele é conivente. Ele está errando, então ele vai pagar junto. Né? O nosso regulamento hoje, ele está passando pelo processo de homologação para a gente interno, fala assim, cara, vai acontecer. Isso já vai ser implantado. Vocês vão colocar no regulamento. Eu acho muito justo, de verdade. Né? É uma coisa, está influenciando no resultado e não é o problema de ser gregário. E ainda não pagou a inscrição. E não pagou a inscrição, né? Imagina se todo mundo resolve levar gregário o gregário pipoca, sem inscrição. E assim vai acontecer, né? Esperamos com outros gregários também, né? O reconhecimento facial por foto hoje, ele está funcionando. Vai ser um processo de como conduzir isso. A gente sempre quer a maneira mais pacífica. Lógico que ninguém quer ligar do Letap falando, nossa, você correu o Letap de pipoca, você não vai correr mais. A pessoa vai falar, foi só essa, nunca mais eu ia correr mesmo. Tá bom. Né? Mas não é uma coisa fácil. A gente punir pessoas não é. Não é uma decisão fácil, mas eu entendi que vocês estão indo por um caminho, né, de deixar cada vez mais profissional mesmo, né? Organizado e com as regras claras para todo mundo, né? Mais justo. O que é justo, né? Acho que a gente constrói um circo para que todo mundo, né, se usufrua, né? Ô, Chelis, nossa, a gente já está falando bastante, mas o assunto tá bom, temos tempo. A grande parte, né, das provas, hoje a gente pode dizer que 100% do Letap está no estado de São Paulo, né? A gente teve algumas edições do Rio, e aí eu quero entender o que aconteceu, porque muita gente pergunta, né, por que não vai ter mais no Rio e tal, explica pra gente, mas hoje 100% é no estado de São Paulo. O que muda? Eu quero saber, primeiro, por que saiu do Rio, e segundo, qual a dificuldade, né, de organizar provas em outras regiões que não sejam no estado de São Paulo? A dificuldade de organizar a prova, ela existe e é respeitada pra gente. Com certeza, a prova mais difícil que eu organizei de todos os Letaps, de todos os anos, foi o Rio. Porque eu cansei de ouvir isso e a gente tem que ponderar isso. Era uma prova de ciclismo de estrada dentro de uma cidade. Não era no interior igual né? Não é um circuito, não era um circuito de 3 km de 2, era um circuito de 100 km. Número 2, essa cidade chama-se Rio de Janeiro. Ela é muito densa. Ela é uma cidade espremida entre o mar e a montanha. Então, assim, ela tem várias peculiaridades que, quando você olha, são agravantes operacionais, né? Todos os bairros tinham um plano operacional por bairro. Todos os bairros têm hospital, todos os bairros têm clínica, todos os bairros têm condomínios com saídas únicas. A gente tinha inúmeros Parisiga. Então, assim, o mapeamento e a operação do Letap Rio de Janeiro, assim, ó, o pessoal da França, a gente recebeu da Vuelta da Espanha, fizeram um Letap Rio com a gente falando assim, cara, isso aqui é inacreditável. Que loucura. Como vocês fazem isso? Que loucura. E aí, a gente tinha que fazer, né? É aquela prova que você não conhece bem o circuito, mas vai para fazer. E, para mim, foi assim, faria de novo? Faria, né? Operacionalmente, a equipe do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro apoiava de uma maneira que, se não fosse eles, não faziam. Eu aprendi muito. A equipe de trânsito, a equipe de serviços urbanos do Rio de Janeiro fez Olimpíada no Rio. Então, você estava trabalhando com equipes... Eles sabiam o que estavam fazendo ali, muito. Organizadas. Eu estava trabalhando, mas aprendendo, fazendo um curso lá que... Intensivão. Intensivaço, cara. O Rio de Janeiro, ele... não é para amadores, né? E a gente ali estava ali como aprendiz, porque eu nunca tinha feito um evento no Rio de Janeiro. Quem estava lá fez, é a cidade deles. Então, foi um lugar para absorver, para entender, fazer uma prova de ciclismo de estrada dentro da cidade do Rio de Janeiro, que é espremida com uma densidade populacional alta, que tudo tem que estar pensado assim. Eu estava passando Copacabana, Leblon e Ipanema, com 3 mil atletas.
Num domingo que a galera usa pra... Como manter a segurança disso, entendeu? E aí você começa a decupar esse processo, cara. Tinha 2 staffs por faixa de pedestre em toda a zona sul do Rio de Janeiro. É muita estrutura. É muita estrutura, Eu lembro é muita que uma organização. vez você bandeirinha. ou o Bruno me falaram, acho que foi o Bruno, quantos gradis vocês tinham 15 mil grades. 15 mil. 15 mil grades. Cada caminhão carrega 400, 500. Só para fechar carretas, aquela parte da orla ali, né? 15 mil grades. É numa operação gigantesca. E o problema é que para chegar o caminhão no local onde tinha que pôr, ele tem rota específica, porque caminhão não anda em todo lugar do Rio de Janeiro, ou por lei, ou porque não passa nas passarelas de altura. Então, para cada caminhão dos 15 que a gente tinha aí, 18 caminhões, tinha que ter uma rota de acesso, um local onde ele fica estacionado durante a prova e a rota de saída. Entendi. Então, quando a gente olha isso, tudo isso para pôr a grade, que não tem nada a ver com a bicicleta, é só para garantir o corredor de passagem. Ou seja, o plano operacional do Rio e ter um percurso no Rio de Janeiro era para ser um produto global. Era para qualquer pessoa do mundo falar assim, cara, eu quero conhecer o Rio de Janeiro pedalando. Porém, o Rio de Janeiro tem suas peculiaridades, né? Ele tem seus problemas. E aí as pessoas falam, poxa, para ir pedalar no Rio, cara, é muita logística, é muita operação para eu poder pedalar 100 km dentro do Rio. Isso fazia com que o produto se mantivesse, né, com relação à quantidade de atletas num número que a gente queria que aumentasse. Como empresa, a gente queria falar, pô, eu quero colocar 2 mil, 3 mil, eu quero colocar 10% de atletas vindo de fora do país. E a gente não conseguiu esse crescimento, né? Quando apareceu a oportunidade de uma nova cidade, uma nova sede, um novo percurso, lá vai a gente fazer uma nova prova, Serra Negra. Novo desafio, exatamente. Que Serra Negra esperando? e região, né? Serra Negra é a sede, mas hoje o circuito das águas, são 4, 5 cidades que estão recebendo o Letap. O que vocês estão esperando de Serra Negra? Tem muita Desafio, gente aqui né? falando Desafio aqui. não vai sempre. faltar, cara. Mas em relação ao percurso, em relação a... Hoje a gente está trabalhando no processo de homologação do hospedagem. percurso com órgãos públicos, né? A gente não liberou um percurso oficial ainda, justamente porque tem acertos a serem feitos. O percurso Serra Negra, ele não vai ser fácil. Que novidade. Que né? novidade, que novidade. A montanha nunca é fácil, mas se for plano, aí a gente existe, né? Uma prova plana é uma prova. Vai ficar difícil pelo ritmo, pelo vento. Ritmo, Mas, enfim, a nossa proposta é sempre trazer a experiência ciclística. E a experiência ciclística ela é muito vasta, né? Ela pode ser num velódromo. É verdade. A gente trouxe com a Vuelta da Espanha a experiência ciclística do contrarrelógio por equipes. É uma coisa que a gente quer que as pessoas vivam, porque isso é ciclismo. Isso é o vácuo, isso é o gregário, isso é a integração entre atletas, o conhecimento, o respeito do ritmo do outro. A gente precisa expandir as histórias, né, de como vivenciar o ciclismo, né? Eu tive a chance de vivenciar 5, 6 modalidades, né? A gente só está falando do ciclismo de estrada por contrarrelógio e tem um gap enorme, né? Você já vê o desafio que foi pra gente. Hoje a gente fez a prova com 150 atletas de contrarrelógio. Então, realmente, o percurso de Serra Negra, ele vai buscar trazer elementos diferentes, né? A gente vai estar tentando praticamente a pista inteira aberta o tempo todo num sentido único, não vai ter vai e volta. A gente vai passar por dentro de 3, 4 cidades. Vai ser uma volta... a gente não sabe ainda, tá? Em tese, o que a gente está tentando é uma volta anti-horária, uma volta horária, com algumas peculiaridades de montanha, outras peculiaridades de passar dentro de cidade toda gradeada, como se fosse um Rio de Janeiro, um percurso. Então a gente está juntando esses elementos e combinando isso, né? Pedindo permissão para as cidades. A gente está na casa deles, né? A gente tem que lembrar. Vocês estão no lobby ali quando agora. A gente está na cidade pedalando, a gente é ciclista, mas as pessoas estão lá na cidade deles, né? O respeito tem que ser mútuo, sim, né? Pelo espaço. Certeza. E uma prova como o Letap, ela não pede permissão para 10 ciclistas, ela pede permissão para 3 mil. Aí tudo é em escala, né? Todos os problemas de fechamento de rua, de gradil, de caminhão, tudo é muito grande. E isso impacta nas permissões também, né? O que pode e o que não pode. Perfeito. O ciclista ele já não tem uma fama boa, né? Porque ele, tá andando de bicicleta e eu tenho que ficar no trânsito e o cara tá pedalando.
já não tem a fama boa. Aí a gente chega lá e ainda trava o trânsito. Já não gostam muito, né, Exato, da gente. Exatamente. Ainda segura o trânsito, mais ainda. Não é difícil, né? Você tá preso no seu carro, gastando gasolina. Você não queria estar ali, né? É. Aí você vê uma pessoa pedalando, sorrindo. É Feliz, né? difícil. Eu sou feliz A pessoa não tá lá xingando também, ela tá indo, né? Você tá parado. Ela não custa nada pra ela ir. O cara tá dentro do carro. Tá gastando gasolina. Não é difícil a pessoa ficar com raiva de um ciclista, né? E, assim, Campos, Cunha, Serra Negra, agora, são provas que têm características parecidas, mas nem tanto. Elas são parecidas, mas diferentes ao mesmo tempo. E eu percebo que muita gente quer comparar, né? Compara. E, às vezes eu falo, legal. É legal, mas não dá muito para comparar, porque tudo depende, né? Depende da sua característica, depende da intensidade, depende do que você gosta mais, do que você tá mais treinado. E como que vocês pensam nessa experiência para o público tão diverso? Como que vocês falam assim, bom, a característica do letap é essa, dificuldade técnica, tem que ter subida, mas ao mesmo tempo vocês querem incluir. Mas não pode ter muita. Como que vocês dosam isso, pensando nessa experiência? Toda vez fazer um percurso do letap para tanta gente com tanta variedade, ele é abstrato como discutir o sexo dos anjos. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Porque nunca, dentro de todos os que participaram, vai ter uma equalização. Eu também acho isso, você falou 100% de certeza. Sempre vai ter um mais, um porém. Porque a gente está falando de ciclismo. Aquela reta de 100 metros, com vento nas costas e com vento de frente, são coisas totalmente diferentes. Um vai virar subida, o outro vai virar descida. E é plano. Então, assim, a variável, né, natureza, foi o que você falou, se a pessoa é explosiva ou se ela é de resistência, se ela é leve ou se ela é pesada, se ela começou há 1 ano, há 2, há 5, há 10, se ela gosta de descida ou ela não gosta, se ela gosta de subida ou ela não gosta. Isso é muito eclético. E imagina, eu fico, né, com a responsabilidade de assumir falando assim, sou eu que fiz isso aí. Então, assim, já chegou gente que me mandou para aquele lugar. Você é amado e odiado. Amado e odiado, porque... o que eu posso falar é assim, é a opinião dela sobre aquilo. Ela carrega uma história de vida de vida e com o ciclismo, e para ela esse percurso, né, tá totalmente errado, ou tá totalmente horrível, ou tá meio, ou tem outras pessoas que adoram. Eu respeito todas as opiniões, né? É lógico, quando é meu trabalho, eu quero fazer um percurso o mais abrangente possível com relação a atender a demanda de ciclistas, né? Onde eu pedalo, a estrada que eu mais gosto de pedalar de road em Campos do Jordão é a estrada que sai de Campos, vai até a Pedra do Baú e volta. Campista. É a campista. É a região do Alto do Paiol. É a estrada que eu mais gosto de pedalar. Os ciclistas não gostam de lá. Ela é travada, ela é cheia de... A campista eu não gosto do Paiol depois da campista. Aí são coisas diferentes. Exigente. Mas você é uma pessoa explosiva. Tecnicamente não é legal? Super. Você o tempo todo está concentrado na pilotagem. Eu saio para andar de bicicleta, Eu quero pilotar, eu quero frear, eu quero saber se eu freio de trás da frente em intensidade diferente. A bike, né? Eu quero estar concentrado com ela. Então, a experiência de cada ciclista é o que ele quer da bicicleta, né? E quando a gente pensa num percurso novo, eu quero que as pessoas tenham a maior experiência possível. Ou seja, eu quero que elas trabalhem com a opção ter um gregário ou não. Eu quero que elas trabalhem, eu preciso de uma relação mais leve para passar essa montanha bem, para não me faltar no final. Tudo isso faz parte de elementos que constroem o ciclismo. E realmente, quando eu olho o percurso, as possibilidades... A primeira coisa que eu vou olhar é a operação, porque eu posso desenhar o melhor percurso do mundo, mais variado, com mais elementos possíveis, só que a operação vai travar, né? O percurso do Rio de Janeiro, ano a ano, ele teve mudança, porque foram permissões sendo concedidas de uma nova região com um plano operacional aprovado. O que eu aprovava não era um circuito de letap. O que eu aprovava era um plano... que dava para aprovar. Era um plano operacional para aquela região. Eu estudava um bairro ou uns bairros do Rio de Janeiro e entendia onde estava o hospital, que não podia fechar, onde estava a escola, onde estava o condomínio. E aí você definiu o percurso a partir disso. Exatamente. Aí dentro do que eu tenho de percurso, é viável? É legal? Dá para pôr uma grade? Vai ficar legal? Tinha lugares que realmente eu falei, putz, esse lugar aqui para o ciclismo não é bom, mas eu não tenho outra opção. Se eu não estrangular, existia uma avenida lá, eu falo, é o maior exemplo, era o lugar mais estreito da prova, ela só tinha uma faixa.
que é na frente do Shopping da Gávea. Uma faixa. Estou fazendo um letap, eu tenho grade dos dois lados, tem uma faixinha assim, é a ciclovia. Eu tinha que passar todo mundo ali. É o ideal para o ciclismo. No começo da prova? No começo da prova. É, no quilômetro, você nunca correu o Rio? Nunca corri o Rio. Correu o Rio. Porque sempre calhou com o brasileiro, né? Aí, a data batia. Quilômetro, não dá 10 quilômetros. Entre a largada, que é em 4 faixas para blocos. Lá eu punha a largada de 200 atletas para diminuir já essa intensidade, esse volume de atletas. Mas chegava, antes do quilômetro 10, ficava uma faixa só de cada lado. Mas eu não tinha opção. Do lado esquerdo tinha a ligação de um bairro para o outro com um shopping e uma rede de hospitais. Tinham 2, 3 hospitais ali, não tinha um. É rota de ambulância, como é que eu vou fechar? Parar ali, Parar tudo. E do outro lado era o escoamento de um bairro que não tinha outra saída. Né? Eu podia inverter mão, não sei o que, caía naquela rua. Então eu tinha 3 faixas, eu tinha uma para cada necessidade operacional e uma para o ciclismo. É uma experiência ideal para o mundo ciclístico? Não. Mas o mundo ideal se eu não ligasse a prova com a parte do Jardim Botânico, eu não subi a Vista Chinesa. Se eu não subo a Vista Chinesa, eu não chego no melhor do Rio. A parte mais legal, assim. Pô, vamos pôr todo mundo subir o Parque Nacional da Tijuca. Essa era a nossa medalha, isso era nosso objetivo desde o começo. Como é que eu quero ter o bônus de contornar um jardim botânico e subir... O que é uma ruazinha estreita, né? O que é 1 quilômetro de rua estreita? Vamos... Beleza, e fomos resolvendo isso. Ou seja, eu começava 3, 4 quilômetros antes, a partir de cada curva que a gente sabe que todo mundo abaixa a velocidade... Avisar não, a gente já começou a estreitar. Já começou a estreitar bem Então, antes. de 4 faixas passavam para 3, de 3 passavam para 2. Para chegar lá não sentir tanto. Para chegar lá. Não, a gente não teve um acidente. Nenhum ano, né? Nesse estreitamento, nesse trecho de estrangulamento, entendeu? Porque é uma coisa que a gente teve que resolver. O mundo ideal não existiu para a gente naquela situação. E o mundo real para a gente ter o benefício de subir o Parque Nacional da Tijuca, descer Gávea do outro lado, a gente vai ter que estrangular aqui, porque eu não tenho outro lugar de passar. Legal. Então, construir um percurso é isso, é equilibrar entre as demandas técnicas, né, de prova, de ciclismo. O que é possível fazer. Com uma operação, né? Legal. A gente está nessa fase em Serra Negra, a gente já sabe que vai ser lá, a gente já sabe as cidades do Circuito das Águas. E que agora... é Serra Negra, Águas de Lindóia? Serra Negra, Águas de Lindóia. Lindóia. Né? Aí a gente tem Amparo, Monte Alegre do Sul, Socorro. Legal. A nossa ideia é conseguir mostrar tudo que tem de bom lá. Eu estava lá esses dias, eu rodei estradas novas, são estradas que eu rodava quando eu era criança, adolescente, passei por lá muito e assim, falei, nossa, o ciclismo aqui vai ser legal, porque tem muita opção, tem muita estrada vicinal. Então assim, a gente está juntando agora as peças do quebra-cabeça. A ideia é construir um circuito duro como Cunha, permissivo como Campos do Jordão ali no meio percurso, ter subida, a gente vai ter o percurso curto, né, que vai ser bem mais tranquilo, vai ter uma serra só para subir se tudo der certo. Com certeza vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar, isso eu já aprendi, são mais de 10 anos aí ouvindo... Não tem como agradar todo mundo sempre. Ouvindo as críticas, tentando melhorar e ouvindo os elogios também. Muito bom. Ô Chelis, o que você acredita que um atleta nunca pode deixar de sentir numa prova? Nunca é bastante tempo, né? Não pode deixar de sentir numa prova. O que me motiva, eu estou há muitos anos fazendo a mesma coisa e sempre tem outras opções para serem feitas, né? Então a gente, né, eu dediquei minha carreira, mas eu fiz outras coisas, eu abro mão de pedalar alguns dias por outras coisas, outros hobbies. E para mim, eu gosto muito da questão de pensar que a bicicleta é meu equilíbrio, que é onde aquilo ali me faz muito bem. Então eu não estou ali por obrigação, né? Eu acho que se a pessoa... Eu tô pegando a minha história de vida com a bicicleta e se a pessoa está indo para uma prova por obrigação, ela poderia entender qual é o motivo dessa obrigação, né? Por que a bicicleta é uma obrigação? Você é um profissional para isso? Você ganha para isso? Você tem que estar lá por obrigação? E até isso, quando é seu trabalho, você vai pensar por que você trabalha com aquilo. Então, assim, o meu ponto de vista, eu ando de bicicleta na medida do possível todos os dias. Eu tento manter... Quando eu não ando, não consigo trazer a bicicleta, eu tenho que sair correndo, porque eu não durmo bem quando eu não faço o meu esporte. Tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa para baixar aquela adrenalina e botar eu para dormir mais tranquilo.
é uma coisa que eu me encontrei com o meu equilíbrio e a bicicleta, para mim, ela é pura diversão. Ela é pura diversão. Eu não saio por obrigação. Quando eu olho para a bicicleta e falo assim, nossa, você tem que andar hoje. Eu falo assim, eu tenho que andar porque eu quero dormir bem. Mas eu não tenho que andar. A minha obrigação com ela não é essa, entendeu? Ou seja, a pessoa tem que se divertir, né? Em cima da bike, acima de tudo. Seria. Eu levaria esse pensamento, né? Se ela achar que ela vai numa prova por obrigação... É obrigação do quê? De quem? Pra quem? Entendeu? Ela tem que responder isso, senão ela tá fazendo um negócio que ela não sabe. Que ela nem sabe por quê. Não sabe o porquê, né? Você sabe que algumas pessoas me perguntam assim, mas você, depois de tantos anos, ainda sente aquele friozinho na barriga? Aí eu falo, se eu não sentir, perdeu o sentido pra mim. Exato. Então eu não fico procurando as pessoas, mas eu fico muito ansiosa, eu fico muito nervosa, no pré-prova, ali na largada, eu falo, gente, essa é a... Não é pra curtir isso aí, né? Curta isso, porque também é legal. Faz né? parte, é inerente. Você não é um profissional que tem que chegar lá e trabalhar isso de forma a não atrapalhar seu rendimento, porque essa adrenalina toda atrapalha o rendimento. Sim. O profissional, ele tem essa obrigação, mas a gente é o controla. entusiasta, a gente é para se divertir. Não, depois de tantos anos é muito mais fácil controlar. A gente controla. Exato. Mas é uma questão porque a gente quer ter a performance. Sim. Mas quem não faz sempre tem que estar lá por diversão. E por diversão vai sentir essa adrenalina e tem que curtir. Senão tá sofrendo à toa, né? Senão você não sabe por que você tá naquele nervoso. E eu acho engraçadíssimo. Eu falo assim, cara, eu vim aqui para me divertir e tô na pressão como se fosse o Campeonato Brasileiro e eu tenho que ter o rendimento. Aí eu falo, não tem. Olha o que a minha cabeça tá pensando. Vou curtir isso aqui. Pra onde ela te leva, né? Exato. E para mim tá sempre aí. Tô sempre montado na bike, adoro mountain bike, adoro a bike de road, de montar e ter aquela responsabilidade de conduzir com responsabilidade, de não cair, de estar conectado com a bicicleta, de tirar meu foco do trabalho, das obrigações as obrigações burocráticas da vida adulta, né? Sim. Pagar conta, resolver problema dos outros. Enfim. Coisa chata, né? Que a gente tem que fazer, mas com certeza pedalar é uma aura, né? Que você tá ali conectado com a bike e quando não tá, quando eu saio correr a pé, que é no asfalto, que me distrai a mente, que não me distrai, que não me leva para concentração, eu falo assim, poxa, eu tô correndo aqui por obrigação pelo jeito, né? Porque eu não tô curtindo o esporte. Você tá correndo pra poder dormir depois. Exato, entendeu? Ô, Chelis, agora vamos pro nosso giro rápido aqui, já estamos chegando no final. Você já fez Rendezvous. Você já fez... Você já correu, né? Já fez várias modalidades. Estrada, mountain bike, BMX ou pump track? Downhill. O que você escolhe? Você não falou, mas dentro do mountain bike ou downhill, eu acho que o downhill, ele é o que mais me ensinou. É a hora que você tem que se conectar 100%, você raramente pensa em algumas coisas, em qualquer outra coisa a não ser o que você está fazendo. Ele é muito intenso, tanto no fato de pilotar quanto na lesão, se você cair, né? Não é loucura. Todo mundo fala, é loucura, mas você está descendo uma serra, você está lá, né, suscetível ao custo do erro. Então, para mim, é a potencial de concentração, de conexão com aquilo que eu estou fazendo. O downhill é na floresta, é no mato, ele é imprevisível, porque a terra às vezes está fofa, às vezes não está, às vezes a raiz está lá, às vezes ela não está. Então, assim, eu faço um paralelo com a vida que, assim... Tem hora que está tudo sob controle e quando está saindo do controle, você precisa retomar o controle. Você vai ter que abaixar o seu nível de adrenalina, de intensidade, retomar o controle. E acho que a vida faz isso com a gente em várias circunstâncias, em vários ambientes, de todas as modalidades do ciclismo. O downhill e, consequentemente, o BMX Race, a competição de BMX Race, o dirt, são modalidades que, por alguns segundos, você tem que ter, assim, o flow ou aquele estado que a gente chama, né, de você estar 100% conectado com o seu equipamento. Ele está deslizando e você fala, eu sei que ele está deslizando, está sob controle, eu não vou me desesperar. Não vou perder. Exatamente. Legal. Uma pista ou um percurso inesquecível? Nossa... um percurso. O que eu mais lembro com certeza, assim, de todos os anos, a descida das escadas de Santos, ela é a mais... ela é curta, né? Você tem 1 minuto só de prova, mas eu lembro de bastante detalhe, é difícil esquecer, porque o risco está muito perto, né? Você encosta o cotovelo na parede, sua mão passa centímetros
de um pilarzinho que você soltou o freio um segundo antes para passar a sua mão, porque você passa freando, bate o guidão. Meu Deus, tá. É muito detalhe. Que legal. Com certeza. É uma intensidade quase inesquecível. Que legal. Um erro que virou aprendizado. Que te marcou mais, assim. São muitos erros. No ciclismo ou no trabalho? Você que manda. Um... Pode ser no trabalho. A desconexão leva ao tombo, né? Vai ter essa consequência. Se você estiver desconectado com o que você está fazendo, uma hora ou outra você vai dar ruim. Né? Entendo. Um momento marcante num Letap. Desses... Quantos anos? 10 anos? 10 anos, hein? Tem bastante quilômetro. Eu andando de carro dentro da prova, percurso coneado, uma curva para a direita subindo, eu falando no rádio, operando a prova. A gente sempre, quando não vê a curva, a gente sobe buzinando, porque principalmente se eu tô subindo, o atleta na contramão tá descendo, mas tá tudo coneado. A chance é pequena do cara estar na nossa pista. Mas teve um ano que um piloto estava na contramão, ele na nossa frente, dentro da curva, ele assustou com a gente, involuntariamente brecou. Caiu. Negativo. Não, mas eu vi tudo isso assim... Câmera lenta face na to sua face. frente. E a gente de carro, ele brecou de trás, a bicicleta perdeu a traseira. Quando ele soltou o freio, ele era muito habilidoso, eu sei quem é esse atleta. Ele soltou o freio, a bicicleta encaixou, jogou ele pra cima, ele desviou do nosso carro, voltou e fez a curva. E eu fiquei assim... Você ficou assistindo aquela cena? Eu assisti, eu tava a 10 por hora, subindo, buzinando, e vi um cara descendo a 50 por hora. Esperando pra ver o que ia acontecer, porque não tinha o que fazer, né? E isso se repetiu com uma mulher agora na prova, em Cabreúva não foi... Eu não vou lembrar o circuito, mas aconteceu com uma mulher também. E ela fez isso exatamente na nossa frente. Eu não vou lembrar o percurso agora, mas foi o mesmo fato. Eu estava na contramão, não sou eu que dirijo, né? Eu sempre, né, já está acostumado. O Miguel sempre está buzina até demais. A gente fala, meu, chega um pouco. Mas enfim, buzinando para que o atleta que esteja descendo, e se ele estiver na contramão, ele já ouviu um barulho de buzina, que você está horas lá sem nenhum carro. Foi em Cabreúva, sim, lembrei. Foi no trecho entre o avião e Pirapora, que tem umas descidonas. Tem umas descidonas. Exatamente igual. Ela freou dentro da curva, ela perdeu a traseira, soltou, ejetou. Ela, quando volta, dá aquela ejetada para cima. Ela corrigiu, passou do nosso lado do carro, acaba de fazer a curva. E aí, esse momento de adrenalina é muito forte, porque nesses dois fatos, esse primeiro foi em Cunha 2015, foi o Celso Anderson que fez isso na nossa frente, e agora em Cabreúva se passaram 10 anos e a adrenalina é igual, assim, quando você vê o piloto corrigindo, você sente aquela adrenalina, aquele frio na barriga do pré-acidente, só que você não tem o que fazer, tá 100% na mão do piloto, entendeu? Então, você não tem o controle daquilo. Essas duas cenas dentro do Letap, assim, elas fica na minha memória a feição dos dois pilotos, né? A mulher, não sei quem é aqui em Cabreúva, em 2015 o Celso, eu lembro exatamente da feição do piloto e falando assim, cara, agora ele vai ter que pilotar mesmo, entendeu? Porque frenagem dentro de uma curva em alta velocidade que o cara tá tangenciando, ele perdeu a tangente, inseriu a frenagem junto, a bicicleta vai ricochetear, né, quando encontrar o chão. E ele achar aquele ponto, e depois, né, ele tem que fazer a curva, ele tem que desviar o bike. carro, né? Então as duas circunstâncias, assim, são marcantes para mim, porque foi um quase acidente dentro de uma prova que a gente opera, onde a gente faz o coneamento para que os atletas não... invadam a pista, mas às vezes invade. Exatamente. Muito bom, estamos chegando no nosso final. Depois de tudo que você viveu com a bike, competindo, organizando, ensinando, formando base, cuidando de espaço público, né? Criando todas essas experiências, o que a bike ainda te ensina hoje? Viver, né? Acho que a gente, quando monta na bike, para mim é a hora que eu tô vivendo o que eu quero, né? Que as pessoas usem a bike ou vivam a vida, né? A gente só tem uma chance, cara. A gente só tem... Eu falo dos primeiros 15 aos 20 anos, a gente é um adolescente, a gente faz tudo um pouco, né? Meio inconsequente ali, né? Meio inconsequente, não sabe por que tá fazendo as coisas ou tá, né, seguindo
né, a inércia da vida, da família e tal. Então, até os 20 anos, você é um adulto, você é uma pessoa em formação. Dos 80, dos 70 para frente, sua qualidade de vida cai muito, né? Poucas pessoas conseguem chegar lá com uma autonomia de poder viajar, pedalar, andar de moto, enfim, fazer o que realmente gosta de fazer na vida. O que você vai fazer dos 20 aos 80 são 60 anos de vida, cara. E é isso, essa é a nossa vida. Então, que façam gostando daquilo, né? Acho que a bike, para mim, hoje eu tenho certeza que montada na bike elétrica eu vou conhecer várias coisas no mundo. Ela já me propiciou muitos locais, muitas montanhas, muitos amigos. Hoje, né, meus amigos hoje são da bike. Pouquíssimos amigos eu tenho desde a época de infância que não são, né, envolvidos com esporte. Então, se tem uma coisa que a bike me ensinou é viver, fazer, se você fizer o que você gosta com o propósito, né? Eu pus para mim que a bike tinha um propósito, ela me tirou de algumas condições de vida que eu dei graças a Deus de não seguir, porque Deus me deu a chance de conhecer a bike, né? Conhecer o esporte, e dos esportes que eu fiz, a bike era o melhor, o que me conecta até hoje. Então, que todo mundo viva a bike do jeito que eu tive a chance de viver, que é assim, quando você tá com ela lá, curta, faça disso um prazer da vida e não uma obrigação, né? Isso aí vai te dar consequências, vão ter consequências desses fatos de viver na bike que, se você não tivesse ali, né, vivendo aquilo, não teriam, né? Que legal. Sherry, foi um prazer te receber aqui. Prazer você mostra meu. pra gente, bom, primeiro mostrar um pouco a sua cara, porque todo mundo, o Letap. E não sabe nem quem é você, né? Não tem problema, o importante é saberem o percurso, Sim, né? não, mas é importante as pessoas criarem uma conexão, né? Eu acho que isso aproxima mais, começa a entender, cada um entende o lado, né, um pouco melhor. Então, por isso que eu sempre quis te trazer aqui, te admiro muito. Obrigado. E você mostra pra gente que o ciclismo e a bike não é só a largada e a chegada. Pódio, tem um processo todo aí maravilhoso a ser vivido, né? A largada e a chegada são só inerentes ao ciclismo, né? Existe o mais importante, acho que é o percurso do meio, são os nossos 60 anos. Você passar aí. Por aquilo ali, né? Exatamente. A gente curte muito mais as horas de pedal do que a largada, que dura alguns minutos, do que a chegada que, beleza, concluiu, o pódio dura alguns minutos. Eu acho que o caminho é meio... É muito mais gostoso, né? É muito mais gostoso. São nossas horas de pedal. Se você quiser deixar algum contato, né? Não sei se você quer, mas enfim, fica à vontade. Tá. Antes da gente encerrar. Não, podem me acionar, eu sempre tento ficar ao mais disposição possível, atender todo mundo, principalmente via o Letap, né, que muita gente tem dúvida, questiona, e eu sempre tento explicar os porquês. Tem o meu Instagram pessoal, Fernando Schelles. Fernando Schelles, Instagram. E se acionar o Letap, com certeza... É ele que vai responder também. Nossa equipe está sempre conectada lá para poder integrar, né, a parte de atendimento com a parte técnica. Fiquem à vontade também, tanto da Vuelta da Espanha como do Letap. A gente que faz a direção técnica vai cair para a gente responder. Eu fico à disposição. Vai ser eu falo, tem que ser um prazer explicar o que está acontecendo para as pessoas, né? Mesmo que a notícia seja ruim, às vezes eu explico coisas que não é o que elas querem ouvir, mas é o que de fato está acontecendo. E, enfim, esse é o processo de manter uma prova do jeito que o todo vá melhor e não um fato em específico ou outro. Legal. Então é isso. Obrigado, Gi. Obrigada de novo. Vamos embora pedalar agora, Bora pedalar, né? E até o próximo Na Roda do Estema. Valeu. Foi legal.